Seja muito bem-vindo à série Conta de Energia Explicada, onde você irá entender como funciona a conta de energia da sua empresa ou indústria e vai aprender a visualizar oportunidades para reduzir a sua conta. Eu sou Breno Pinheiro, engenheiro eletricista, especialista em gestão de energia, e vamos falar hoje sobre as bandeiras tarifárias. Vocês sabem o que são? Queria trazer a seguinte ilustração. Imagine que você está dirigindo seu carro em uma estrada tranquila e arborizada, está desfrutando da paisagem e ouvindo sua música favorita, quando de repente seu olhar se volta para o painel do carro. Lá você observa que o indicador de velocidade está marcando a velocidade permitida na via, o indicador de temperatura do motor está na posição normal e, para sua surpresa, o indicador de combustível está bem abaixo da metade. Você fica um pouco preocupado com isso, pois sabe que o carro não tem um bom consumo de combustível. Então, você decide dirigir com mais cautela e prestar mais atenção ao trânsito para economizar combustível. No entanto, o medidor de combustível continua a cair lentamente até que finalmente a luz de advertência de combustível baixo acende, a famosa luz da reserva. Você fica um pouco nervoso, mas decide que precisa encontrar um posto de gasolina o mais rápido possível. Começa a olhar para o lado, para o outro, procurando posto, mas não encontra nenhum. Então você decide perguntar a um pedestre que está passando ali pelo local e de repente ele aponta a direção de um posto a poucos quilômetros de distância. Você agradece o pedestre e começa a dirigir em direção ao posto de gasolina. Você dirige com cuidado, tentando economizar o máximo possível de combustível. Finalmente, você chega ao posto e enche o tanque. Se sente aliviado e feliz por ter conseguido encher o tanque a tempo. Que historinha bonitinha, né? Aqui eu queria trazer essa história para vocês, porque para a gente falar de bandeira tarifária, a gente vai falar algo muito parecido com o que acabou de acontecer, né? Então, passando aqui, como é que surgiu as bandeiras? Trazendo aqui da história que contei, você observou que no painel do carro tinha um indicador de velocidade, tinha um indicador de temperatura do motor, e aí veio aquele indicador de combustível baixo, né, até que acendeu o alerta. A bandeira é mais ou menos esse alerta. O objetivo da bandeira tarifária é nos alertar de como tá a qualidade da geração de energia. Então, quando está a bandeira verde, quer dizer que a bandeira que a geração está tudo certinho, entendeu? E aí quando está de outra cor, amarelo ou vermelho, quer dizer que a geração está mais custosa, está mais onerosa, né? Então, o objetivo da bandeira tarifária é indicar como está a geração de energia, certo? Então, antes de a gente falar propriamente sobre as bandeiras, é bom a gente falar um pouco sobre a linha do tempo das bandeiras. Então, em 2015, que foi criado as bandeiras, né? E desde 2015 até então, né, a gente tem essas bandeiras na conta de energia, e ela pode vir nas cores verde, amarela ou vermelho, né? O legislador, ele pensou em implementar essas bandeiras de uma forma que fique bem intuitiva, né? Que seja algo bem educativo e conscientizador para o consumidor, que ele pegou como se fosse o semáforo. Então todo mundo sabe como funciona o semáforo. Quando está o sinal verde, pode seguir. Amarelo quer dizer tem que ter uma tensão, e vermelho, pare. Então foi mais ou menos o seguinte. Então verde quer dizer que as condições de geração estão favoráveis. Amarelo, opa, já não está tão boa assim. E vermelho, vamos tentar reduzir o consumo ou tentar fazer alguma coisa aí para evitar o aumento de consumo, porque a geração está muito cara, certo? E aí veio 2016, uma implementação ao sistema de bandeiras tarifárias que foi definido que não seria aplicado as bandeiras
nos consumidores localizados em sistemas isolados, né? Hoje a gente tem o sistema isolado principalmente em Roraima, certo? Mas já tem aí um grande projeto para ligar ao sistema elétrico brasileiro, mas quem está dentro de uma região aí, dentro de uma concessão da distribuidora de energia que está em um sistema isolado, não vai ter incidência de bandeiras na sua conta, mesmo que seja totalmente isolado ou parcialmente isolado, certo? Em 2020, com a pandemia da Covid-19, a ANEEL suspendeu as bandeiras tarifárias por 3 meses. Então, a ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica, né? É o órgão responsável por regular as atividades de distribuição, geração e transmissão de energia elétrica. Então, em 2020, por uma determinação política, a bandeira tarifária ficou suspensa por 3 meses, ou seja, 3 meses de bandeira verde, né? Mesmo com as condições não tão favoráveis assim, certo? Em 2021, a gente teve também uma nova bandeira, que ela foi temporária, né? Começou em 2021 e encerrou em 2022, que foi a bandeira escassez hídrica. Essa bandeira ela foi criada devido a uma crise hídrica que a gente passou aqui no Brasil, né? Com certeza você deve ter ficado ciente disso, né? Em 2021, passava em todos os jornais que os reservatórios de água das hidrelétricas estavam secos, o solo estava rachado de seco, contrataram 100% das térmicas e foi uma situação muito pesada para o nosso setor de energia. Por conta disso foi criada a bandeira escassez hídrica. Passando adiante, queria dizer, né, como funcionam as bandeiras. Bom, como foi falado com a ilustração do início do vídeo, é um indicador do custo de geração de energia. Ela vai dizer se está uma condição favorável ou não de geração de energia. O que quer dizer uma condição favorável? Uma condição que gera energia a um baixo preço. Então, quando a bandeira é verde, quer dizer que está gerando energia a um preço baixo. Quando a bandeira está amarela, quer dizer que a geração de energia está um pouco mais cara. E quando a bandeira está vermelha, quer dizer que a geração de energia está muito cara, certo? A bandeira ela vai se aplicar sobre o consumo de energia. Então, assim, você tem ali uma tarifa, né, um acréscimo da tarifa pela bandeira tarifária, que vai incidir sobre o consumo. Então, se você está num mês que está aí uma bandeira vermelha, quanto menos você consumir, mais barato vai ser sua conta, certo? Então, se você consumir muito, proporcionalmente a bandeira tarifária vai incidir muito, né? Porque o custo da bandeira vai ser a tarifa da bandeira vezes o consumo. E por fim, a bandeira tarifária do mês seguinte, ela é divulgada mensalmente no final do mês anterior. Ela é divulgada pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, como explicado, e todo mês a ANEEL ela divulga qual é a bandeira do mês seguinte, certo? E continuando aqui, né, a bandeira tarifária, elas somente se aplicam aos consumidores cativos. Então, talvez você já deve ter, pesquisando aí pelas bandeiras tarifárias, deve ter visto esse termo, né, que ela se aplica a todos os consumidores cativos. E o que quer dizer isso? Nós temos 2 tipos de consumidores, temos o cativo e o livre. A principal diferença entre eles é que o consumidor cativo é o consumidor que compra energia direto da concessionária de energia, direto da companhia de energia local. E o consumidor livre, ele tem a livre escolha de quem vai comprar a energia elétrica, entendeu? Então, por exemplo, o consumidor cativo a gente na nossa casa. Hoje, no momento da divulgação desse vídeo, todas as residências só podem comprar energia direto da concessionária. Então, se você está na Light, por exemplo, e você tem na sua residência, você só consegue comprar energia da Light. Você não consegue, não quero mais energia da Light, quero de outro lugar. Você não pode comprar. Agora, como consumidor livre,
você consegue. A Light continua lhe entregando energia, mas você pode de repente comprar de uma energia, né, de uma geradora, de uma usina eólica lá do Ceará. Então você aí no Rio de Janeiro, na Light, você compra energia da eólica do Ceará e a Light lhe entrega essa energia. Então você vai ter duas contas de energia, né? Pagar a energia para eólica e a entrega da energia para Light, né? No fim das contas, o consumidor livre ele paga bem mais barato do que o consumidor cativo. Então, assim, uma grande vantagem também do consumidor livre é o quê? Que não paga bandeira, como está dizendo aqui, né? Somente os consumidores cativos pagam. Então, quando você migra para o mercado livre, você foge das bandeiras. Também, ela não é uma cobrança nova na conta. Isso aqui é um pouco mais sensível, né? Porque como a gente vê, né, que está, por exemplo, um mês bandeira verde, de repente no mês seguinte bandeira amarela, a gente vê que a conta fica mais cara. Então, como é que não é uma cobrança nova? Porque antes de 2015, antes de existir as bandeiras tarifárias, como funcionava? Quando a geração de energia estava num custo mais alto, ela era repassada para os consumidores da mesma forma, só que um ano depois. E com as bandeiras tarifárias, ela agora é repassada no mesmo período que está tendo essa dificuldade na geração. E qual é a vantagem disso? Porque quando se pagava um ano depois, o que acontecia? Vamos supor que tenha sido 100 bilhões de reais o custo a mais pela geração, né, pela dificuldade na geração de energia, e aí só vai ser repassado para o consumidor no ano seguinte. No ano seguinte vai ser esses 100 bilhões mais os juros e correção monetária. Então, assim, é como se fosse um empréstimo. A distribuidora de energia está pagando agora, mas você vai pagar a distribuidora no ano seguinte. Então, para o consumidor fica mais caro. E também ainda tem outro detalhe: o consumidor não ficava sabendo que a geração estava ruim, entendeu? Porque imagina só, se você como consumidor aí na sua indústria soubesse que a geração estava ruim, se você continuar consumindo com a geração ruim assim, vai aumentar 20% sua conta no ano seguinte, mas se você reduzir pela metade, ano seguinte vai aumentar só 10%. O que você faria? Entendeu? Talvez você pode decidir continuar aumentando, mas você sabe que tem essa escolha, você sabe que tem essa consequência de consumir mais em um período que a geração está mais cara, certo? Então, o que foi pensado? De definir essas bandeiras tarifárias para poder o consumidor saber quando a geração está ruim, entendeu? Então, agora o que aconteceu? A tarifa, quando é feita a tarifa, é pensado numa geração sempre de bandeira verde, né, na geração de condições mais favoráveis. Então está ali no mínimo, né, a tarifa no mínimo. E aí quando tem um mês que a geração está ruim, aí mostra na conta de energia, a geração está ruim, o custo está mais caro. E aí o resumo de tudo isso é que com as bandeiras tarifárias sendo aplicadas, o consumidor pagando no mês que está sendo essa geração custosa, essa geração mais onerosa, na revisão tarifária, no reajuste tarifário, melhor dizendo, do ano seguinte, o reajuste é bem mais baixo, entendeu? Porque não vem mais com juros. Então, assim, as bandeiras tarifárias, elas, por mais contraintuitivo que pareçam, mas elas vieram para baratear nossa conta de energia. Seguindo aqui, elas não se aplicam às unidades de sistemas isolados, como a gente falou, então vou passar. E no caso de geração distribuída, incidem apenas sobre a parcela do consumo não compensado. Então, se você é consumidor cativo e está na geração distribuída, de repente você tem placa solar, né? São as placas fotovoltaicas no seu telhado, ou então num pátio ali, num terreno anexo à sua empresa ou à sua indústria. A bandeira vai incidir somente sobre o consumo não compensado, sobre a parcela não compensada do consumo. O que isso quer dizer? Vamos supor que você tenha consumido 100 MWh e tenha gerado 60 MWh com a sua usina solar. Então a bandeira tarifária vai incidir somente sobre a diferença dos dois.
ou seja, os 100 que consumiu menos os 60 que você gerou. Então só o 40 megawatt-hora ali que não foi compensado é o que vai incidir bandeira tarifária. E quanto é cobrado por essa bandeira? Bom, nós temos então a bandeira verde, que é cobrado nada, né? É a condição mais favorável de geração que tem. A gente tem a bandeira amarela, que é cobrado cerca de 2 centavos por quilowatt-hora ou R$ 18,74 por megawatt-hora. A gente tem que a vermelha, né, a bandeira vermelha, ela é dividida em 2 patamares, patamar 1 e 2. Então a bandeira vermelha, patamar 1, ela é uma condição um pouco mais onerosa, e a patamar 2 é mais onerosa ainda, ou seja, a condição de geração está mais crítico possível. Então na vermelha patamar 1, cerca de 4 centavos por quilowatt-hora ou R$ 39,71 por megawatt-hora. E aí a gente vem a vermelha patamar 2, que está na casa dos 9 centavos por quilowatt-hora ou R$ 94,92 por megawatt-hora. Então aqui você observa que da amarela para a vermelha, né, a vermelha é mais que o dobro que a amarela, vermelha patamar 1, e a vermelha patamar 2 é mais que o dobro que a vermelha patamar 1. Então é uma forma de... as cores das bandeiras é uma forma de sinalizar o consumidor que a geração está ruim, né? Qual é a condição da geração, e o preço, aqui o quanto está sendo cobrado por cada bandeira, é para pagar o custo que está sendo essa geração, certo? E aqui você não está vendo, mas só um minutinho, bora. Essa bandeira, essas tarifas que eu estou trazendo para vocês, são as tarifas vigentes no mês de abril de 2023. Então, se você está assistindo esse vídeo no futuro, muito tempo depois, pode ser que esteja diferente. Aí você tem que consultar o site da ANEEL para saber qual está sendo o valor, certo? Deixa eu voltar aqui. Continuando. Fatores que influenciam as bandeiras tarifárias. Bom, o principal são as condições climáticas. Eu até pensei em trazer para você nessa aula quais são as formas de geração de energia, né? Como que impacta essa geração, porém ia ficar uma aula muito extensa, então eu tentei resumir um pouco, e para isso vou tentar ser bem sucinto nessa parte. A geração de energia do Brasil, cerca de 60% da geração de energia vem de hidrelétricas, certo? Então, a gente é muito dependente de chuva, porque são os níveis dos rios e dos reservatórios de água das hidrelétricas que vai dizer qual vai ser o preço da energia. O custo da energia hidrelétrica é muito baixo. Então, quanto mais chuva está tendo naquele ano, maior a tendência de ser bandeira verde, e quanto menos chuva, mais a tendência da bandeira ser amarela ou vermelha, certo? Então, continuando aqui, falando mais um detalhe aqui sobre as condições climáticas, o que encarece muito a conta é porque quando as chuvas os reservatórios estão baixos, está tendo pouca chuva ali no ano, são ligadas às termoelétricas, e as termoelétricas, principalmente por derivados de petróleo, elas são muito caras, né? Então, só para você ter uma dimensão, na data desse vídeo, a gente consegue aí o preço, só o preço da energia termoelétrica, cerca aí de R$ 120 por megawatt-hora, ou 1 centavo, né, por megawatt-hora. Mas quando você pega uma termoelétrica a óleo diesel, vem cerca aí de R$ 1,50 por quilowatt-hora. Então, de 1 centavo para R$ 1,50 é um salto muito alto, né? Então, a gente vê que a geração de energia por termoelétricas a óleo diesel, por exemplo, é muito caro. Por isso que existem as bandeiras tarifárias. Um outro fator que influencia são as decisões políticas.
você deve ter observado que a gente falou sobre isso, né? Em 2020, o que aconteceu? Por uma decisão política, houveram 3 meses sem bandeira, ou seja, 3 meses de bandeira verde, né? É um outro modo de falar que foram bandeiras verdes, bandeira verde, entendeu? Então, assim, as condições climáticas são difíceis de prever, mas a gente consegue identificar mais ou menos ali como é que pode acontecer, né? Então, por exemplo, o ano de 2023 está sendo um ano muito chuvoso, então é muito provável que o ano inteiro seja bandeira verde, certo? Beleza, a gente consegue ter essas dicas, né, de qual vai ser a condição climática, né, a quantidade de chuva que vai ter nos próximos meses. Mas uma decisão política a gente não tem muita dica. A decisão política ela pode vir de uma hora para outra e pode surpreender ou não. Inclusive, foi uma decisão política também a criação da bandeira de escassez hídrica e você deve ter percebido, né, provavelmente na sua residência ou até mesmo na sua indústria ou loja, você deve ter percebido que nesse período de bandeira escassez hídrica a conta estava muito cara. Muita gente reclamou pelo preço, né, que estava a conta. A bandeira escassez hídrica, só para vocês terem uma ideia, vou voltar um pouco aqui nas tarifas. A patamar 2 estava 9 centavos e a escassez hídrica estava 14 centavos, certo? Então, ela estava bastante cara. E o que acontece? Pelos estudiosos, né, principalmente a agência regulatória, a ANEEL, o pessoal que estudava o custo, o ONS, né, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é justamente quem está ali operando as hidrelétricas, o que eles viram? Que o valor dessa bandeira de escassez hídrica de 14 centavos, ela não era suficiente, precisava ser no mínimo 25 centavos. Então, o que aconteceu? Por uma decisão política, foi decidido que não vamos onerar agora esses 25 centavos. Cobra 14 centavos e o restante repassa no próximo reajuste tarifário, porque aí tem um tempo para o consumidor se preparar para pagar essa conta, né? Até porque esse período ainda estava tendo ali uma implicação muito forte da pandemia, né? Muita gente perdeu emprego. Então, assim, as decisões políticas, elas podem influenciar bastante esse cenário, certo? E a gente vem também aí, preço do dólar, pode até ter sido uma surpresa para você, mas boa parte da nossa tarifa de energia, ela é de Itaipu. Então, Itaipu é a maior hidrelétrica que tem. Voltar aqui. Itaipu é a maior hidrelétrica que tem na América Latina e gera muita energia para o Brasil e para o Paraguai também, né? Só que o que acontece? Por ser uma empresa binacional, né, que é uma empresa que são 2 países que são donos dela, não podia. O Brasil tinha o real, né, como moeda principal, e o Paraguai tem lá a moeda deles, que é diferente do real. Então, o que foi feito? Foi feito então uma moeda externa que seja comum às duas. E aí foi definido então o custo da Itaipu no dólar. Então, por conta disso, quando o dólar aumenta, a gente tende também a aumentar o custo de geração, certo? A gente tem também o custo do petróleo, né? E por quê? Como eu falei, quando as condições climáticas estão ruins, quem que entra na jogada? As termoelétricas. E principalmente termoelétricas a derivados de petróleo. Então, termoelétrica óleo diesel, a gás natural, ou a combustível, entendeu? Tem até termoelétricas a petróleo, mas aqui no Brasil não se vê, né? É mais comum lá nos Estados Unidos. Mas por conta disso, quanto maior o custo do petróleo, mais caro vai ser a termoelétrica. Então, isso também vai influenciar no custo da bandeira tarifária. E também o consumo de energia, certo? De que forma o consumo de energia vai influenciar? Porque se eu tenho uma geração de energia que ela não está sendo suficiente para o consumo, eu vou precisar ligar a termoelétrica.
Então, por isso que a ideia da bandeira tarifária é influenciar não no custo da energia, mas no consumo de energia. Indiretamente influencia no custo, mas o foco deles é influenciar no consumo de energia. Então, quando eles dizem, quando eles informam que a geração está ruim, que a bandeira é vermelha, patamar 2, o que eles querem? Que os consumidores reduzam o consumo de energia para poder preservar os reservatórios de água e assim poder voltar rapidamente para a bandeira verde, certo? Continuando, a gente tem aqui o histórico das bandeiras. Deixa eu subir aqui, descer, fica melhor. Pronto. Dá para entender, né? Tá aqui na frente, mas dá para entender que aqui é o mês de dezembro, certo? Então eu queria trazer aqui o histórico das bandeiras em 2015, que foi o ano que foi criado. Todos os meses, os 12 meses de 2015, foi bandeira vermelha, patamar 1, certo? Em 2016, a gente ainda começou aqui em patamar 1, deixa eu botar aqui o laser. Começou aqui no vermelho patamar 1, em fevereiro aumentou para patamar 2, e aqui eu queria chamar a sua atenção que de fevereiro para março de 2016 pulou direto para amarela, não passou pelo vermelho patamar 1 no caminho. Então isso é uma coisa que pode acontecer. Não necessariamente para ir de verde para vermelha tem que passar pela amarela e nem vice-versa. Então em abril de 2016 passa para verde e fica até outubro. Em novembro tem aí uma bandeira amarela, mas em dezembro volta para verde. 2017, a verde continua até fevereiro. Em março a gente tem a bandeira amarela. E aí em abril e maio vermelha patamar 1. Aí aqui, de novo, que a gente tinha visto, de vermelha patamar 1 caiu direto para verde em junho, né? De junho para julho foi para amarela, depois para patamar 1, vermelha patamar 1 em agosto, voltou para amarela em setembro, e aí de amarela, de setembro para outubro, pulou direto de amarela para vermelha patamar 2, que passou outubro e novembro, e dezembro caiu para vermelha patamar 1. Então assim, todas essas variações de bandeira que está ocorrendo é principalmente por condições climáticas, por conta da quantidade de chuva. Em 2018, segue bandeira verde até abril, aí em maio para amarela, e em junho vai direto para vermelha patamar 2, fica ali até outubro, e de outubro para novembro cai para amarela e dezembro para verde. É importante ressaltar que quais são os gatilhos que são ativados, né, para poder alterar a cor da bandeira. O ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ele tem alguns gatilhos ali que informam para ele quando precisa acionar alguma bandeira. Quais são esses gatilhos? Os reservatórios de energia, o nível do reservatório, os níveis de reservatório de água das hidrelétricas. O ano brasileiro ele é dividido em dois grandes períodos. A gente tem o período úmido e o período seco. O que é o período úmido? São 5 meses de período chuvoso. São os meses de de dezembro a abril. Que inclusive aqui, coincidentemente, foram os meses que foram bandeira verde. Então, de dezembro até abril é o que é considerado período úmido, é o período chuvoso. Mas não é o período chuvoso nas capitais, é o período que chove onde tem as bacias hidrelétricas, as bacias hidrográficas ali que possuem as hidrelétricas, entendeu? Então, não basta a gente estar vendo chover muito em São Paulo, como é que a energia não barateia? Porque não é caindo na capital de São Paulo que vai aumentar os reservatórios, tem que cair nos reservatórios, certo? E aí, no mês de maio até novembro, esses 7 meses é de período seco. Então, o ONS ele tem o seguinte, no final do período úmido é esperado que os reservatórios estejam em tanto por cento, vamos supor, 90%. Em junho, 85%. Em julho, e assim sucessivamente, né? Então, eles fazem o seguinte, em dezembro é esperado que chegue pelo menos 30%. Eu estou chutando aqui um número, vai depender de cada ano. Então, se em dezembro é esperado chegar reservatório com 30% e chega com 28%, então o que eles veem? Opa,
a gente tem um alerta, vamos acender aqui uma bandeira amarela, entendeu? Ou uma bandeira vermelha. Então é baseado no nível de reservatório de água que eles definem qual é a bandeira que vai ser. Em 2019, a gente tem aí de janeiro até abril bandeira verde, em maio bandeira amarela, né? Aqui provavelmente terminou o mês de abril com os níveis reservatórios abaixo do esperado, só que em maio deve ter chovido um pouco mais, que junho voltou para verde. Aí em julho, amarela, agosto e setembro, vermelha patamar 1, outubro, amarela, novembro, vermelha patamar 1, dezembro, amarela. Então aqui as condições ficaram um pouco favoráveis, depois pioraram, melhoraram, entendeu? Então tem essa dinâmica no ano a ano. Queria trazer esse histórico completo para vocês verem que não tem um padrão, né? Um ano pode ser tudo vermelho, no ano seguinte pode ser tudo verde, pode ter uma diferença muito alta. Então, por exemplo, 2020 começa com amarelo em janeiro, de fevereiro até novembro a gente tem bandeira verde e dezembro, dá um salto para vermelha patamar 2. Então aqui a gente sai da menor bandeira para a maior bandeira de um mês para o outro. Pode acontecer, que já aconteceu. Então assim, mas por que aconteceu isso? Tanto por conta de chuva quanto por conta de decisões políticas. Em 2020, em setembro, foi decidido, né, politicamente que não ia incidir bandeiras, né, por conta da crise hídrica, ou por conta da Covid-19. Então, foram 3 meses que ficaram bandeira verde, mas com a condição de geração ruim. Então, estava vendo que o custo ia ficar muito elevado. As distribuidoras de energia estavam contraindo empréstimos caríssimos, com juros já um pouco mais elevados. Então, isso tudo ia ser uma bomba relógio, né? uma bola de neve que ia se acumulando nos anos seguintes. Então, em novembro acabou esse benefício e em dezembro pulou isso tudo da bandeira. Em 2021, a gente tem aí que janeiro tá bandeira amarela, vai de janeiro até abril. Em maio, bandeira vermelha. Em junho, vermelha patamar 2. E aí em 2021, estourou a chamada crise hídrica. Foi um período de grande seca no Brasil, né? Então, o que o pessoal estava observando? Ligaram 100% das térmicas e ainda estava tendo uma importação muito alta de energia elétrica. E caso você não saiba, mas a gente tem possibilidade de importar energia do Paraguai, né, através de Itaipu, porque Itaipu, 50% do que é gerado fica para o Paraguai e 50% para o Brasil. Só que os 50% que gera para o Paraguai é mais que suficiente. Dá para o consumo todo do país deles e ainda sobra. Então o Brasil compra para cá, importa essa energia. Tem também importação da Argentina, da Venezuela, entendeu? Então a gente pode, do Uruguai, pode importar energia desses países. Só que acontece, essa importação ela é toda feita em dólar. Então em 2021 o dólar também estava alto. E aí o que acontece com isso? Né? O dólar estava chegando na casa dos R$7, né? Essa história toda. Não sou especialista no assunto, né? Mas você pesquisando aí você vai saber mais ou menos quanto estava o dólar nesse período. Mas aí, por conta das condições, por conta da crise hídrica, a hidrelétrica estava nos níveis reservatórios baixíssimos, tanto que muita hidrelétrica parou de funcionar, porque não tinha nível suficiente para gerar energia. Foram ligadas 100% das termoelétricas e estava se importando muita energia dos países vizinhos, a um preço dólar muito elevado. Então, só para você ter uma ideia, a hidrelétrica, como eu falei no início, né, o custo de energia dela é cerca de R$1 centavo por quilowatt-hora. As termoelétricas estava cerca de R$1,50, R$1,70, mas a importação de energia estava vindo a cerca de R$2,50. Então, assim, os preços estavam absurdos e alguém estava pagando essa conta. Só que a gente sabe que no final das contas essa conta é repassada para quem? Para o consumidor, para quem paga a conta de energia. Então, por conta disso, foi criada a bandeira de escassez hídrica para tentar custear essa história, né, que estava muito mais cara a conta. E foi de setembro de 2021 até abril de 2022. E bem aqui foi extinta essa bandeira de escassez hídrica. Ela foi uma bandeira temporária e emergencial. Então, a partir de maio, né, a bandeira começou a ser verde. E aqui o que acontece?
No ano de 2022 começou um período de uma chuva histórica. Então, por conta disso, a bandeira tarifária de escassez hídrica, inclusive encerrou antes do período. Ela encerrou na metade de abril, ela estava prevista para encerrar no final de abril, mas por conta dessas condições, encerrou 15 dias antes, aí, mais ou menos, e de maio de 2022 em diante está sendo bandeira verde, né, pela quantidade de chuva. E inclusive você vê que em 2022 teve tanta chuva que a gente inclusive teve casos de alagamentos acima da média, né? Inclusive deslizamentos de terra, né? Então assim, para o setor elétrico foi muito bom a chuva, mas contrapartida para outros setores da sociedade ali tiveram um impacto muito negativo, essa quantidade de chuva. Então assim, eu estou encerrando o histórico das bandeiras no ano 2022, mas agora em 2023, de janeiro até o mês de abril, está sendo bandeira verde e é esperado que essa bandeira verde continue até dezembro de 2023, né, pela boa condição de geração, né, as condições favoráveis de geração de energia. E aí eu queria fazer uma análise sobre esse histórico, né, trazendo um pouco aí no mês a mês quantas vezes ocorreu, desde quando foram criadas as bandeiras até hoje, quantas vezes ocorreu cada bandeira. Então, no mês de janeiro, 44% das vezes de 2015 para cá foi bandeira verde, 22% amarela, 22% vermelha patamar 1. A gente nunca teve um mês de janeiro com a bandeira vermelha patamar 2 e 11% das vezes a gente teve bandeira de escassez hídrica. Lembrando que o que a gente pode analisar sobre isso? Que no mês de janeiro é muito mais provável ocorrer bandeira verde do que qualquer outra bandeira. Em outro caso, um outro fato também é que a bandeira de escassez hídrica não é provável ocorrer de novo, porque foi uma bandeira temporária. Então, se as condições ficarem ruins, a bandeira vai tender a ser vermelha patamar 2, certo? Então, passando mais rápido, fevereiro, a gente tem uma tendência de ter uma tendência maior de ser bandeira verde e uma tendência mínima ali de ser amarela, vermelha patamar 1, vermelha patamar 2 ou escassez hídrica. No mês de março a gente vê que já reduz as chances de bandeira verde, as ocorrências de bandeira verde e aumenta significativamente as ocorrências de bandeira amarela, certo? E a gente tem também aí uma ocorrência mínima aí de vermelha patamar 1 e de escassez hídrica. Em abril torna a aumentar, né, as chances de ocorrer bandeira verde, mas aumenta também as chances de vermelha patamar 1, né? A gente tem um mínimo aí de amarela e um mínimo de escassez hídrica. E vermelha patamar 2 nunca ocorreu no mês de abril. No mês de maio, a gente tem 38% de verde, 25% de amarela e 38% de vermelho. Então a gente vê aqui, historicamente, o mês de maio tem uma chance muito alta de ter vermelha, patamar 1, e até amarela também. Nunca teve vermelha patamar 2 nem escassez hídrica no mês de maio. Vindo para junho, junho é um mês historicamente de bandeira verde, então 63% das vezes ocorreu bandeira verde e ali uma vez ali uns 13% foi vermelha patamar 1 e 25% de patamar 2. Então a gente vê que junho é um mês historicamente de energia barata. Julho, a gente vê aí que já cai bastante a bandeira verde. A gente tem aí um número relevante de amarela e vermelha patamar 2 e um mínimo aí de vermelha patamar 1. E escassez hídrica nunca ocorreu em julho. Em agosto, a gente vê aumentando as chances de ocorrer vermelha patamar 1 e patamar 2 e as chances de verde ali já está um pouco menor, certo? Setembro, a gente vê que é mais distribuído, né? Pode ocorrer amarela, vermelha, patamar 1 ou 2. E ocorreu também uma vez aí escassez hídrica, né? Mas a verde ainda está 38%. Outubro, a gente vê que é praticamente igual ao mês anterior, só que tem mais chance de ser vermelha patamar 2 do que vermelha patamar 1. E em novembro, a gente vê que praticamente não ocorreu bandeira verde, né? Caiu aí para 25% a bandeira verde. E aí, em novembro, tem chance de ocorrer também amarela, vermelha patamar 1, inclusive uma chance menor aí de patamar 2. E ocorreu aí também cerca de 13% de escassez hídrica. Em dezembro, volta a aumentar, né,
as chances de bandeira verde, ainda aqui baixo, mas ainda tem uma chance mínima de amarela, e vermelha patamar 2 e um pouco maior de patamar 1. E teve aí 13%, né, de ocorrência em escassez hídrica. Talvez você não tenha percebido ainda só com isso, mas eu queria lhe trazer o seguinte gráfico, que você vai entender um pouco melhor. Queria trazer só as ocorrências de bandeira verde durante o ano. O que você observa aqui? Que tiveram aí no mês de janeiro, fevereiro, abril e junho, são os meses que mais ocorrem bandeira verde. Em outras palavras, são os meses que a energia está mais barata. E a gente vê então que no primeiro semestre, março e maio são os meses que tem menos chance de ocorrer bandeira verde, e no segundo semestre inteiro tem menos chance, né? Inclusive no mês de novembro é o mínimo aí, né? O mês que menos ocorre bandeira verde. Entendeu? Então aqui você observa, aqui de cara já dá para você observar que no primeiro semestre do ano tem mais chance de ser bandeira verde, e no segundo semestre menos chance. Mas vamos ver isso mais para frente. A gente vê aqui também as ocorrências de bandeira amarela. A gente vê que a bandeira amarela é um sinal de alerta, né? Então a gente vê aí que o mês de março é um mês histórico que mais ocorre bandeira amarela, né? Acredito eu que seja ali, está se aproximando do fim do fim úmido, né? De período úmido, perto ali do fim das chuvas, e é esperado que os tanques estejam cheios, e nem sempre chega como esperado. Então aí, ó, janeiro, março, maio, julho e novembro são os meses que ocorrem bastante bandeira amarela. Então bandeira amarela pode ocorrer tanto no primeiro semestre quanto no segundo. A gente vê aqui, vermelha patamar 2, ela está um pouco mais concentrada aqui nos meses de maio e de agosto. Então basicamente aí, abril e maio, agosto e setembro, né, é o período aí que ocorre bastante patamar 1. E no segundo semestre aqui a gente observa que relativamente é um pouco maior, né? No segundo semestre é um pouco maior a chance de patamar 1 do que no primeiro semestre. Principalmente aqui, ó, novembro e dezembro, acaba ficando mais elevado as ocorrências de patamar 1. Passando aqui para o patamar 2, fica mais evidente a conclusão que a gente chegou lá no início. Que no primeiro semestre praticamente não ocorreu o patamar 2, mas no segundo semestre, ó, a condição ela é mais desfavorável. Certo? E aí, como eu trouxe de todos, eu trouxe também da escassez hídrica. E basicamente, essa da escassez hídrica não traz muita informação para a gente, porque foi uma bandeira que ocorreu durante um período apenas e se encerrou. Então, o que a gente sabe é que começou em setembro de 2021 e encerrou em abril de 2022. Pronto. Então, esse gráfico ele é um pouco mais demonstrativo, né, sobre o que o consumidor quer saber. Se ele vai ter uma cobrança adicional por bandeira ou não. Então, o que eu trouxe aqui? Quais são as chances de ocorrer alguma bandeira diferente de verde? Entendeu? Então, assim, mais de 50% de chance de ocorrer alguma bandeira no mês de janeiro, março, maio e em todo o segundo semestre. Inclusive, em novembro, tem mais de 70% de chance de não ser verde. Certo? Então aqui você observa que o segundo semestre, historicamente, é um semestre de bandeiras. E o primeiro semestre é um semestre, historicamente, de menos incidência de bandeira. E o mês de junho é o histórico, né? Tem menos de 40% de chance de ter alguma bandeira diferente de verde. Certo? Então, o interessante de você compreender isso é que se a sua produção ela pode ser sazonalizada, né, a produção na sua indústria, na sua fábrica, se ela pode ser sazonalizada, se você tiver a opção de, por exemplo, aumentar a produção no primeiro semestre e reduzir no segundo, você vai conseguir aumentar o seu consumo quando a bandeira é verde e reduzir quando ela não é verde, né, quando ela é amarela ou vermelha, certo? E até já adiantei, né? Mas como economizar na conta de energia? Bom, a gente tem a opção de trocar equipamentos antigos por novos mais eficientes, conhecido retrofit. Então, como a gente sabe que a bandeira tarifária ela é aplicada sobre o consumo, quando você troca esses equipamentos,
você produz o mesmo tanto, mas você reduz o seu consumo. Então, se você reduz o seu consumo, a sua conta final reduz, mesmo a bandeira sendo elevada. Redução de desperdício de energia, chamado consumo consciente. Deixar o ar-condicionado do seu setor administrativo ligado apenas se tiver gente, assim também como a iluminação, apenas quando tiver gente. Então, por exemplo, já vi algumas indústrias, lojas, que a iluminação fica 100% ligada de madrugada. Então, tipo assim, qual a necessidade? Tá tendo trabalho ali pela madrugada? Entendeu? Então, assim, muito provavelmente você tem uma oportunidade de reduzir aí para 50% a iluminação ou 30%, né? Porque a iluminação também ela é importante para a segurança do patrimônio, né? Mas você consegue dar uma reduzida nela. Uma vez eu vi uma solução bem interessante. Em um shopping, o que foi feito? Durante o dia, né, iluminação 100% e tal. Durante a madrugada, eles reduziram 100% da iluminação. Então, ficou tudo escuro. Só que o que eles fizeram para manter a segurança? Eles colocaram sensores de presença pelo perímetro, né, do shopping, pelo estacionamento. E aí, quando alguém de repente entrasse no terreno ali no shopping, o sensor de presença sentiria a presença dele e ligaria a luz. Então, os seguranças do local, na hora que eles olhavam, né, uma luz sendo acesa, é porque estava tendo algum movimento ali. Então, eles conseguiram reduzir a conta de energia e continuando mantendo a segurança do local, certo? E também estar preparado para responder as bandeiras tarifárias. Então, até como eu trouxe lá no slide anterior, né, que se você conseguir deslocar sua produção, seu consumo do segundo semestre para o primeiro semestre, você consegue responder bem a essas bandeiras tarifárias. Um outro modo também que você pode fazer, né, por exemplo, se você não tem gerador elétrico, né, gerador a diesel, por exemplo, né, que é o mais comum, a diesel ou a gás também, que está ficando comum. Se você não tem ele de emergência, o que você pode fazer? Ou então, se você tem ele só para emergência e está vendo que está incidindo bandeira na sua conta de energia, você pode ligar o gerador, né, nos horários mais caros, né, para poder reduzir o seu consumo e reduzir a conta de energia. Porque provavelmente o custo do diesel vai sair mais barato do que o custo final da conta de energia no período mais caro com a bandeira vermelha patamar 2, por exemplo. Aí para isso você tem que fazer conta. Um outro ponto também, apesar de eu não colocar aqui, mas você pode, inclusive, se você tiver oportunidade, migrar para o Mercado Livre, porque lá você foge 100% das bandeiras. Então pode ser bandeira vermelha, bandeira escassez hídrica, mas você não vai pagar a bandeira porque você saiu do mercado cativo, certo? Então tem várias formas de você economizar. Sabendo isso, você sabe. Se de repente você sabe alguma outra forma aí, você pode comentar, né? Ou então, se você está em dúvida em algum ponto do que foi falado, pode deixar aí embaixo nos comentários, certo? E isso que a gente falou das bandeiras tarifárias. As bandeiras, elas são um dispositivo, né? Um mecanismo na conta de energia para deixar a conta mais barata a longo prazo, né? Porque você pagar 10 centavos mais caro agora, por exemplo, para evitar de pagar 20 centavos no próximo ano inteiro por conta do reajuste tarifário, entendeu? É mais ou menos isso. Entendeu? Então, assim, as bandeiras tarifárias, elas são muito importantes para a segurança do setor elétrico e também para o consumidor entender como é que está a geração de energia, né, e ele responder a isso, também é muito importante, né? Então, quando você vê que a bandeira está amarela indo para vermelho, tente fazer redução de consumo na sua indústria, na sua loja, para poder, no seu shopping, né, para poder evitar ser onerado bastante, né, ser onerado bem a mais do que você costuma ser onerado, certo? Então, gente, se você tiver alguma dúvida, comente embaixo e espero você aí no nosso próximo vídeo.